Boa. Agora sim, boa noite, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. A Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E é 19 horas, estamos um pouquinho atrasados devido a problemas técnicos, mas nós estamos aqui às 19 horas com a Web Rádio Estação da Luz. Ela é um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, a partir das 19 horas, uma alegria muito grande, porque nós estamos recebendo a comunidade israelita aqui do Rio Grande do Norte, fazendo o programa conosco hoje. Justamente o nosso irmão Samuel, o nosso irmão Jean, vão estar aí falando sobre o judaísmo, sobre justamente a origem, os conceitos, os princípios, as tradições do judaísmo. E nós queremos agradecer a presença e também dizer da alegria muito grande, meu amigo Samuel, começando aqui por você, uma boa noite e muito obrigado pela sua vinda à nossa Web Rádio Estação da Luz, meu querido. Boa noite a todos os que estão nos escutando. É um prazer imenso estar aqui, levando um pouco do conhecimento a respeito do judaísmo a todos que estão nos ouvindo, e a gente vai aprender aqui conjuntamente, um com o outro, né? Vai ser um momento muito prazeroso. Muito bem, com certeza será um momento de muito prazer. E aí nós temos o nosso irmão Jean. Meu amigo Jean, muito obrigado, que bom que você está aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade da gente poder estar junto aqui, aprendendo, fazer aquele bate-papo e todo mundo aprender junto, um pouco de cada cultura. É muito bonito a gente ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo, né? Muito bem, e eu estou feliz porque eu estou vendo jovens, né? Então é a certeza que a gente chega depois dos 6.000 anos, porque já estamos há 5.700 anos, é isso? No calendário judaico, né, o Samuel? 5.780. Olha, então com certeza vamos chegar a pelo menos mais 10.000 com essa juventude aí trabalhando para a divulgação do judaísmo. Mas nós vamos, como somos uma rádio espírita, tem um programa espírita mesmo falando do judaísmo, pelo qual nós temos um respeito e admiração muito grande, nós vamos iniciar como se faz sempre pedindo permissão, a autorização, e a permissão e a autorização aqui no planeta Terra nós conhecemos como a prece, e a prece que Jesus de Nazaré nos ensinou quando ele esteve aqui na Terra conosco. Foi solicitado que ele nos ensinasse a falar com o Pai amantíssimo, aquele Deus que tudo faz e nada nos pede, e ele cantou, com certeza, a mais bela e mais linda das sinfonias, porque nessa sinfonia que nós chamamos de prece, estão ali vinculados todos os deveres para conosco, para com o próximo, para com Deus, para com a natureza, para com o universo. Quando ele disse do alto do monte, aquela sinfonia imortal: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos que aprender a perdoar aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações das nossas próprias inferioridades, mas livra-nos de todos os males. E assim, pedimos permissão ao Pai amantíssimo, que possamos, em nome de Jesus Cristo, abrirmos com muito amor, com muita paz, o programa Estudo sobre o Judaísmo da noite de hoje. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, eu queria só aqui completar com o Evangelho, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, é uma passagem que está em Mateus 5, 17 e 18, que diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que está na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um iota ou um único ponto dessa lei. Então, feito esse trabalho de iniciação, nós vamos começar a conversar com os nossos irmãos. Samuca, já pode dizer assim, que é amigo já, né? Porque todo Samuel é Samuca.
e o nosso irmão Jean. Jean, um dos salmos que eu mais gosto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que você teria condições, e vai ficar gravado, viu? Que é uma responsabilidade muito grande e uma alegria incomensurável. Eu vou poder dizer para os meus netos que eu vi e ouvi o salmo na língua que Jesus falava. Isso para mim é uma alegria muito grande. Eu não esperava Voice, que... né? Também voz, né? Você teria condições de fazer isso para a gente? E se tiver, muito obrigado, meu irmão. Pronto, tem sim. Eu vou fazer ele cantado, que a gente tem um costume de fazer, ao invés de recitá-lo, a gente canta, né? Então, eu vou fazer isso, tá bom? Vem com os telefones. Mesmo le David, Adonai Eloheinu echsar, בינות דשייר ביצני, על מי מפנות אנעלני, נפשי ישובר, נפשי ישובר, יחני במעד לצדק, למען שמו, גם כי ילך בגץ המוות, לא ירא, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, נגד צורריי, דשנת בשם מראשי, דשנת בשם מראשי, דשנת בשם מראשי, כוסי רגליים, אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני, די 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 די, לאורך ימים. É sonoro, né? É bem sonoro, principalmente o final, ele tem uma sonoridade, né? Quase que um verdadeiro mantra. Mas eu ia começar pelas origens, Jean e Samuel, mas todos os salmos, Jean ou Samuel, foram escritos por Davi, ou teve algumas que não foram dos tem quase uns 200 salmos, né? Se você for contar de uma forma geral. Os salmos famosos são os de Davi, mas a gente tem salmos do rei Salomão também, que inclusive era um grande salmista e arpista. A gente teve salmos da Esté, então a gente tem outros salmos também. Mas os mais famosos são isso. Muito bem. A origem do judaísmo é realmente Abraão sair de Ur na Caldeia? Começou ali mesmo ou antes, de uma forma geral? Já que ali não era bem judaísmo, era o hebreísmo, era a hebreia de então, meu amigo Samuel ou meu amigo Jean. Posso, Jean? Por favor. Então, pronto. Abraão Avino, ele não iniciou o judaísmo quando ele saiu de Ur. Na verdade, a origem está muito antes. Porque quando ele percebeu que tinha algo de errado no sistema politeísta. Na verdade, Abraão Avino ele foi o primeiro a perceber as incongruências numa crença politeísta e que deveria haver apenas um Deus único, que aquelas imagens não significavam nada. Na verdade, o judaísmo, já adiantando um
tema um pouco profundo, ele tem, quando a gente fala em Velho Testamento, no Monte Sinai, ao povo judeu foram entregues 2 Torás, ou seja, dois textos. Um é a Torá escrita, que hoje, no mundo ocidental, a gente chama de Velho Testamento, que é o Taná. E a outra é a Torá oral, ou seja, coisas que se sabiam que não necessariamente estavam escritas. E aí, esse conhecimento da Torá oral deveria ser transmitido dor a dor, geração a geração, sendo que o conhecimento hebreu se perdeu por fruto das perseguições. Por exemplo, a gente teve o cativeiro da Babilônia, a gente teve Inquisição, a gente teve perseguição romana, tiveram várias perseguições. Então, as pessoas estavam esquecendo a Torá oral, aquilo que foi transmitido oralmente. O que foi que deu origem ao Talmud. O Talmud foi uma compilação daquele conhecimento que estava sendo esquecido, que deveria ter sido transmitido de geração a geração de uma forma oral. Então, a gente tem passagens que ocorreram com Avraham Avinu que não necessariamente estão no Velho Testamento, mas estão no Talmud. Mas eles são igualmente verdadeiros, eles são igualmente emet, eles são igualmente verdades. Por exemplo, ocorre um episódio muito curioso, porque o pai de Avraham Avinu, Avraham Avinu é Abraão, certo? Ele vendia estátuas, ele era um comerciante de estátuas que eram divindades. O que ele fez certo dia, quando o pai dele se retirou, depois de uma discussão com o pai, que ele falou que aquilo ali não era nada, e o pai mandou ele largar de ser tolo, e aí ele, muito revoltado, ele destruiu todas as estátuas da loja do pai dele. Quando o pai dele chegou, o que foi que aconteceu? Está tudo destruído aqui. Ele disse, olha, lembra aquele santo grandão ali? Ele brigou com aquele outro santo, começou uma confusão, os outros santos se meteram, todos se quebraram. Então, ele começou ali até a debochar de uma cultura politeísta e baseada em adoração de imagens. E aí tem vários episódios, como o rei da Mesopotâmia, na época, que queria que ele adorasse outros deuses, ele se negou e ele foi colocado para atravessar em brasas, ele atravessou sem queimar. E isso, ele foi ganhando fama, foi ganhando repercussão, e ele foi ganhando vários seguidores. Então, quando ele sai até a terra de Israel, até a terra de Canaã, na época, ele não vai sozinho, ele leva vários seguidores juntos com ele. Mas a narrativa do Velho Testamento não dá tantos detalhes sobre o que aconteceu nesse processo. E aí, eu posso continuar com a história judaica ou vai me interrompendo? Vamos embora, amigo. Eu quero ouvir isso, eu quero detalhes, amigo. Coisa que a gente não tenha, é a visão que a gente não tem. E outra coisa também, eu quero só lhe interromper. Eu aprendi com o meu amigo Severino Celestino da Silva, que é espírita aqui da Paraíba, que se debruçou sobre o estudo. Ele me ensinou uma coisa: Tavares, velho, ninguém gosta de chamar. Então, no meu modo de ver, não é Velho Testamento e Novo Testamento, é Primeiro Testamento, Segundo Testamento e Terceiro Testamento, porque temos que ter respeito por aquilo que os nossos irmãos judeus acreditam e trabalham para isso, e não é velho, é novo, é primeiro. Então, primeiro, né? Então, quando você falou aí é uma coisa que sempre se fala, e é como se fosse uma coisa ultrapassada, e não é. É por uma questão... Né? Porque eu estou falando com você. É por uma questão didática, para todo mundo compreender bem. Porque se eu falasse Taná, ninguém ia entender o que é Taná. Se eu falasse Primeiro Testamento, então a gente tem que ser didático para a maior parte das pessoas conseguir entender, né? Então vamos lá, prossiga. Avraham Avinu, seguindo aquele mandato de Deus, aquela ordem de Deus, ele foi até Israel para fundar ali uma nação. E realmente ele o fez. Avraham Avinu, ele tinha uma característica muito forte, que, na verdade, a gente tem uma característica muito forte nos nossos patriarcas. Quem são os nossos patriarcas? Abrão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Qual é a principal característica de Avraham Avinu? O engraçado é que quando a gente fala dos nossos patriarcas, eles são narrados não só com as suas virtudes, mas também com seus defeitos. Porque a Torá, ela mostra, o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, ela mostra que mesmo grandes homens, eles eram humanos e podiam fazer erros. Certo. Isso é muito interessante, porque eles nenhum dos três, nenhum personagem do Antigo Testamento, ele é idealizado. Todos eles têm uma feição humana com seus defeitos. E aí, Avraham Avinu, ele tinha uma grande característica, que eu acho que é uma grande inspiração, não só para os judeus, mas para a humanidade.
Avraham Avinu, ele tinha uma midot, ele tinha uma característica chamada hesed, que significa bondade. A hesed da bondade é uma obrigação de todo homem. Avraham Avinu, ele era tão bondoso, tão abençoado, que ele fez a sua própria circuncisão. E se fala que com o terceiro dia de circuncisão é quando ela mais dói, mais incomoda. E o Avraham Avinu era um homem de posses, ele tinha servos, mas mesmo assim as tendas de Avraham Avinu eram abertas dos 3 lados, ou dos 4 lados. Por quê? Para ele poder ver se vinha algum viajante, para ele poder receber bem essa pessoa e ajudar essa pessoa. Então a preocupação dele em fazer bondade, em receber bem as pessoas, em ajudar quem precisa era tão grande que ele abria mão da sua própria privacidade, do seu próprio conforto para ter uma tenda totalmente aberta. Não à toa, os judeus, quando casam, eles casam debaixo de uma tenda. Se for em qualquer casamento judaico, relembrando a tenda de Avraham Avinu e o dever de fazer bondade. E aí, no terceiro dia de circuncisão dele, ele não tinha filhos, ele já estava bastante idoso, e ele estava lá na tenda dele, terceiro dia, muita dor, mas mesmo assim ele estava esperando o visitante, e chegaram 3 visitantes. E o que ele fez? Ele se levantou, não um servo, e ele tinha servos, foi receber essas 3 pessoas, botou para dentro da tenda, foi matar um cordeiro para essas pessoas, e serviu. A própria Sara cozinhou esse cordeiro para essas pessoas, e aí ele descobriu depois que essas 3 pessoas, na verdade, eram anjos. E por causa dele ter mesmo ele feito a bondade, não algum enviado dele, ele foi abençoado para ter um filho, Itzhak Avinu. E eu acho muito engraçado que a gente tem na nossa Torá um trecho, não sei se na tradução do grego para o português esse trecho veio bem traduzido, mas quando a esposa de Avraham Avinu falece, Sara, a gente tem uma passagem da Torá que a gente chama Hayel Sara, que é a vida de Sara, né? E ele não narra, é justamente a passagem que fala da morte de Sara. E Avraham, ele fala que todas as bênçãos da sua casa e da sua vida vieram provenientes de Sara. Então isso é muito importante para a gente ver o quanto um casamento, um relacionamento certo com a mulher certa é aquilo que edifica a casa. A bênção da casa não vem do homem, vem da mulher. Entendeu? E aí, engraçado que quando a Sara falece, Avraham percebe... Só um momentinho que chegou uma pergunta. Apesar da tradição judaica ser patriarcal, a mulher, de uma forma geral, pelo menos pelos relatos que eu li, ela tem uma importância fundamental. Tanto que tem essa passagem aí que você relembrou o falecimento de Sara, não é isso, querido? Olha... A mulher, de uma forma geral, ela tem a matriarca, né? Uhum. Na verdade, se fala que o judaísmo é patriarcal, eu até entendo por um estudo superficial, mas eu não entendo porque os antropólogos repetem isso com tanta veemência. Porque o papel da mulher é central no judaísmo. A mulher tem todos os direitos do homem. 2, o judaísmo, ele vem da descendência da mãe, ele não vem da descendência do pai. Então, por exemplo, eu tenho uma esposa que não é judia, não quer se converter. A gente tem um filho. Esse filho não é judeu. Agora, eu pego um homem judeu, um homem não judeu, e vai com uma mulher judia, ele não precisa se converter. O filho dessa mulher vai ser judia. Porque a importância da mulher, inclusive, é espiritual. Ela transmite uma semente espiritual à sua descendência. Então, a continuidade do povo vem da matrilineidade, ou seja, vem da descendência materna. Mulher. Exatamente. Então, e a mulher tem um papel fundamental no cuidado da casa, na educação dos filhos, que é o pilar do judaísmo, a educação. Vou até colocar aqui essa anotação para não esquecer de falar de educação. Certo? Então, a mulher ela tem um papel central na religião judaica. A religião judaica, a gente pode considerar até vanguardista, foi a primeira e se bobear até a única, não conheço tão bem assim as outras, mas das religiões que surgiram na época que permite o divórcio. Entendeu? Que outra religião
daquela época permitiu o divórcio. Então a mulher tinha muitos direitos. Entendeu? Você tinha que tratar bem, você tem a obrigação de tratar bem a sua esposa. Você tem a obrigação, até nas atividades matrimoniais, o homem judeu, ele tem a obrigação de dar prazer para a mulher. Então, eu não entendo de onde vem o patriarcalismo, porque na época, realmente, a sociedade era patriarcal, o contrato de casamento que advém em Roma é uma compra e venda invertida, que o cara recebe a mulher e ainda recebe uma indenização, que é o dote, isso é um contrato. Mas no judaísmo não é assim. O judaísmo, a mulher tem direito de, inclusive, dizer, não quero casar com esse, eu quero casar com esse. A mulher tem direito, entendeu? Ela sempre teve. Não é uma coisa moderna, uma releitura do judaísmo. Não é uma coisa de agora, né? É uma coisa que está lá há 5.000 e poucos anos atrás. Exatamente. 5.800 anos. 5.780. Tá. Depois, se te sobrar tempo, me pergunta dos 5.780, que é interessante. Tá, eu vou anotar aqui, não se preocupe não, meu amigo. Porque se tu deixar, eu passo a noite inteira, viu? Aviso logo. Não tem problema, eu só tenho rádio amanhã de 8 horas, viu? Tá bom. Então, e aí é engraçado que aí a gente vai ter uma outra lição muito importante, porque Avraham Avinu, o que ele faz? Ele, quando Sara morre, ele olha assim e diz, eu tenho que casar Isaac, meu filho, eu ainda não casei Isaac. E aí ele manda o seu fiel escudeiro arranjar uma esposa para o Isaac, e aí é trazido Rivka, que veio a ser a esposa de Isaac. E é até engraçado que o Talmud ele fala que os milagres que aconteciam na tenda de Avraham Avinu, que deixaram de acontecer quando Sara morreu, voltaram a acontecer quando Rivka apareceu. A mulher do Isaac. Exatamente. Isso, não à toa, toda sexta-feira a gente reza uma música chamada Eshet Haim, mulher virtuosa, para exaltar a virtude da mulher. E agora o engraçado é o seguinte, Isaac, quando conheceu Rivka, e antes deles casarem, o casamento, ele fala, Isaac conheceu Rivka e depois amou. Isso vai contra todos os conceitos do mundo ocidental. O mundo ocidental fala, a gente tem que amar a pessoa e depois casa com a pessoa, não é isso? Normalmente é assim. Qual é a grande lição que a gente aprende disso? Lógico, tem que ter um impulso inicial, tem fatores iniciais, tem fatores emocionais, mas o cerne da questão é que o amor não é algo físico ou algo altamente passional. O amor também é uma construção que é feito dia a dia. Então, falam os nossos sábios, os nossos Rahamim, que se um cara está com uma pessoa, está se relacionando há 2 anos, ele tem que amar, depois de 2 anos, essa pessoa muito mais do que ele amou no início do relacionamento, porque não faz sentido. Ele tem que amar essa pessoa com 10 anos muito mais do que ele amava no início do relacionamento. Com 8 ou com 9, lógico, perfeito. Porque o amor é uma construção, é algo que vai crescendo. E aí, Isaac, ele é conhecido por uma midot. Algo que se conquista dia a dia, né, Simão? Exatamente. Você que é casado pode falar melhor do que eu. Olha, teve um amigo meu só fazendo uma piada, dizendo é algo que se apanha no dia a dia, né? Também. Mas é gostoso, né? Mas você tá falando que é gostoso que a esposa tá do lado? Não, brincando. Então, Isaac Avinu, ele tinha uma grande característica. Se você for estudar o Velho Testamento sem refletir sobre ele, tu vai pensar, o Isaac é um bobo. Por que o Isaac é um bobo? Porque ele foi levado para ser sacrificado pelo pai. Ele fez alguma coisa? Ele já era grande. Ele foi lá e seguiu. O Isaac, aconteceu tudo que foi enganado pelos filhos, tudo. E tem gente que uma vez me perguntaram isso numa discussão de teologia. O Isaac, ele tinha um tipo de doença? Ele era bobo? Não, na verdade, o Isaac, ele representa o conceito de Hazak. Hazak é o conceito de força. E aí, mais uma vez, a gente diferencia os conceitos ocidentais dos orientais. O que é força para a maior parte das pessoas? Força é você impor sua vontade
mediante uma ameaça física. Ou mediante uma ameaça de violência, não é isso? É isso. Para o mundo ocidental. Para o judaísmo, o conceito de força é muito mais bonito, que me permita aqui reproduzir. Força é você ter a capacidade de controlar os seus próprios instintos. Força não é eu impor algo a alguém. Isso é violência. Força é você conseguir controlar o seu próprio mal. Então, conhecer-se a si mesmo, né? Assim, aquilo que o nosso querido Sócrates uma vez falou, né? Conhecer-se a si mesmo, saber dos meus limites. Né? Exatamente. Então, se alguém grita comigo e eu não grito de volta, qual é o impulso se alguém gritar com o senhor? Não é gritar? De volta? A força é você controlar o seu instinto de gritar para responder calmamente. Isso é força. Você está diante de uma tentação, certo? Vou usar um caso aqui, já que a gente falou de matrimônio. Você está lá, aparece uma menina toda se insinuando, com pouca roupa, etc. Tem ali uma situação. Você resiste àquilo por força. Porque você controla o seu instinto animal. Toda pessoa tem dentro de si dois instintos. A gente tem o Yetzer Hará e o Yetzer Tov. Ou seja, uma má inclinação, que é o Yetzer Hará, uma inclinação errada, que vai contra os desígnios divinos, e o Yetzer Tov, que é uma inclinação para a santidade. E esses dois instintos, eles são equilibrados dentro da gente. Por isso que a gente tem livre-arbítrio, certo? Então, ter força é controlar o Yetzer Hará, é não agir violentamente, é não fazer aquilo que é errado. Isaac sabia exatamente o que Abrão ia fazer. E por que ele foi? Porque Deus falou para o pai dele. Se Deus falou, é o certo, é Emet, e ele foi. Porque Deus é uma das passagens mais lindas do Primeiro Testamento, é esse teste de qualidade que o Pai Amantíssimo faz com um e com o outro, né? Com Abraão e com Isaac. Belíssima passagem, me emociona muito. Pode prosseguir, meu amigo. Então eu vou lhe dar uma passagem muito bonita que você nunca mais vai ler da mesma forma. Isaac, ele tem uma grande característica. Ele cavou poços. Até lá, cavou poços. E se você vai numa leitura superficial, a gente sabe que cavou poços, precisava de água, e aí? Na verdade, quando ele naquela terra seca era até uma coisa natural, né? Você mas cavou poços tem um significado muito mais profundo do que esse. Porque a água, ela é comparada à Torá, ou seja, a Torá pra gente, o Velho Testamento e o Talmud, ele é a arquitetura do universo, é aquilo que a gente acredita que é verdade, certo? E a água, ela é um dos simbolismos da Torá. Então, quando ele cavava poços, que na verdade o que ele estava falando aquilo, ele queria trazer o conhecimento da Torá para as pessoas, ele queria ensinar às pessoas aquilo que era santo e aquilo que era correto. Então, Isaac, ele foi muito famoso por cavar poços porque ele tentava trazer a santidade ao mundo. Aproveitando até, já vou fazer aqui um adendo, se fala que o judeu é o povo escolhido, e muitas vezes isso é muito mal interpretado. Então eu quero aproveitar aqui a audiência para fazer um esclarecimento sobre esse ponto, se me permite, certo? Quando a gente fala que o povo judeu, ele é o povo escolhido, não significa que ele é melhor do que ninguém. Na verdade, todo povo tem uma função no mundo. Por isso o judaísmo é uma religião não proselitista. Você nunca vai encontrar um judeu no meio da rua dizendo, venha virar judeu, vem. Não vem. Ao contrário, a gente até impõe dificuldades. Por quê? Porque o judeu, ele tem como função nesse mundo trazer santidade ao mundo. E para trazer santidade ao mundo é uma missão muito mais difícil. Então, enquanto para o não gentil, para o não judeu, ele tem perante Deus, para ele ascender, digamos assim, ao paraíso, ele tem 7 mandamentos. Seus mandamentos que estão lá no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, são os 7 mandamentos do filho de Noa. Muito simples. O judeu, só na Torá, sem contar o Talmud, ele tem 613 mandamentos. O que é mais fácil cumprir? 7 ou 613?
613 é o que tem a romã de cimento. Eu aprendi com os pais, não é Exatamente. isso? Olha aí, tá sabendo mais do que eu já. Mas é isso mesmo, Não, mas perfeito. sabe por quê? Eu vou lhe falar. Manuel Judeu foi convocado para fazer uma palestra no pessoal da. Ai, meu Deus do céu, chega. Daqui a pouco eu me lembro e falo. O pessoal do cimento, Ai, Jesus, me fala. E ele, quando entrou, tinha a romã. E ele ficou impressionado, né? Que é o símbolo que é da Torá das 613, né? Os maçons, desculpa, os maçons, na maçonaria que nós fomos, certo? Aham. Mas muito bom. Então, aí você fez a pergunta, é mais fácil 7 ou 613? Aí eu passo a pergunta para o Jean. Jean, você que é judeu, é mais fácil os 7 ou os 613, amigo? Você que, além de tudo, é casado, né? Como o Samuel falou. Rapaz, Já. 613. Começa não? Não, inclusive um dos 613 ele já cumpriu quando casou e teve filho, então ele já cumpriu 2. Exatamente. Já Porque, na verdade, os sete estão contidos nos 613, né? Eles não são à parte, na verdade, né? Ele está contido nos 613, né? Então, de toda forma, quando você cumpre os 7, você está cumprindo aquilo como se fosse os 613 e que o judeu ele tem que cumprir, na verdade, né? Que é a sua totalidade. Compreende a sua totalidade. 7 é a totalidade do não-judeu, né? Que ele tem que cumprir. Né? Então, não é nada separado, é algo que está junto, né? Estão contidos um no outro, né? Então, só voltando aqui para concluir, então o judeu ele tem muito mais mandamentos para cumprir que o não judeu, porque a função dele nesse mundo é trazer santidade, mas cada povo tem a sua função nesse mundo, certo? E Isaac, ele teve uma descendência muito importante, que foi Jacó. Jacó, que era uma pessoa tão kadosh, uma pessoa tão santa, que ela chegou a duelar com o anjo, e por isso ele mudou o nome dele e se tornou Israel, que é um nome muito elevado. Tá? Agora, Jacó quer dizer o que na língua hebraica e Israel? Por que essa mudança? O que é que Jacó significa e o que é que Israel, já que você disse que é um nome muito elevado? O que é que, na realidade... Para começar, que contém o nome de Deus, 2 é o nome da nação de Israel. Tá certo? Que são os descendentes de Jacó, tá? Então, Deus quis dar essa honraria a ele. Quer complementar, Jean, em alguma coisa? Tá perfeito. Prossiga o seu raciocínio que aí eu... Pronto. Jacó, o Israel, ele tinha como característica emet, a verdade. A verdade porque ele era um cara muito, muito estudioso, muito cumpridor. Ele era um cara muito correto. E é engraçado que quando descobrem que o filho dele está vivo, Yosef, e mandam buscar ele para ir com Yosef, porque tem fartura no Egito, sabe qual é a primeira pergunta que ele faz? Diga, não sei não. Lá tem escolas? Lá tem escolas. Escolas. Ele podia se preocupar com fartura, com comida, com sinagoga. Ele perguntou de escolas. Isso mostra, e você vai na arqueologia hebreia, você vai ver que a primeira construção é uma escola. Isso mostra que o povo do livro, ele prioriza a educação. A educação é a coisa que um judeu tem que fazer. Certo? É o mandamento 1, vem lá, desde aí. Jacó, antes de ir para o Egito, falou, tem escolas lá? Se não tiver, eu nem vou. Então, ele impôs os valores educacionais e a educação que garante não só a sobrevivência, como a continuidade do povo. Porque se tu pegar a história do povo judeu, toda vez ele é expulso e ele se reconstrói para onde ele vai, graças à educação. É muito difícil você encontrar um judeu iletrado ou totalmente iletrado, porque é uma prioridade na vida dele a educação. A educação é prioritária. Tá certo? Mas deixa eu te fazer... Temos aqui já algumas perguntas dos internautas,
Mas você falou que Abraão é representado pela bondade. Jacó seria a verdade nessa representação que você está fazendo? Sim, sim. Seria isso? Porque nós temos Abraão, os patriarcas, Abraão, Jacó e Moisés, não é isso? Não, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão seria a bondade, Jacó Isaac, a verdade, a força. Então, bondade, força e verdade. Isso. Maravilha. Já que você citou Moisés, Moisés é uma figura central no judaísmo, né? Ele foi um grande profeta, ele foi a única pessoa que conseguia falar abertamente com Deus e foi instrumento de Deus de milagres, né? Ele pedia para Deus fazer milagres para ele. E uma passagem muito interessante de Moisés, que eu acho que deve ficar consignado aqui, para não haver dúvida, é a gratidão. A gente fala das 10 pragas do Egito, certo? Você sabia que nem todas as 10 pragas do Egito foram proclamadas por Moisés? Tem pragas que são proclamadas por Arão, que é o irmão dele. Porque, por exemplo, a primeira praga, a do Rio Nilo, é no Rio Nilo, certo? Salvo engano, o mar vermelho ficou vermelho. As águas ficaram vermelhas. Foi a primeiro. Não foi a Moisés que fez. Por quê? Porque Moisés ele tinha gratidão ao Rio Nilo, porque foi o Rio Nilo que salvou ele. Ele veio dentro de um cestinho no Rio Nilo, e o Rio Nilo levou ele até a filha do faraó. Então ele era muito grato ao rio. Então ele disse, peraí, o rio me ajudou, eu vou ficar jogando uma praga? Isso mostra, se a gente tem um dever de gratidão e de respeito com uma coisa inanimada, que em tese não tem sentimentos, imagina com outro ser humano como a gente não deve agir. Porque, na verdade, quando a gente vai estudar a Torá, a gente aprende uma lição de como se deve viver, que é muito importante. Muito bem. Eu posso começar a colocar aqui as perguntas? Pode. Os nossos internautas estão aí, tão danados aqui. Aí vocês vão respondendo. Pode, eu só não garanto responder. Mas é coisa que tem a ver com o judaísmo. Você está me provando que é um conhecedor emérito, lógico. A educação está aí. Júnior de Parnamirim, um cadeira cadeira. Foi Moisés que colocou na escrita a tradição oral das leis judaicas? Foi Moisés, foi o primeiro realmente, de fato, de direito, que colocou na escrita, porque era sempre oral, não é isso? Até mesmo uma dúvida minha também. Na verdade, vamos por partes. Primeiramente, os judeus estavam no Monte Sinai e subiram, Moisés recebeu uma tábua da lei, quando chegaram tinha o pecado do bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas e ele voltou ao Monte Sinai e recebeu novamente as tábuas. Certo? E aí Deus começou a proclamar o que estava na Torá ao povo. Foi Deus que ditou a Torá. Não foi uma criação de Moisés. E aí era uma força tão grande, imagina Deus falando com você. Nem todo mundo tinha força espiritual para aguentar isso. Então as pessoas ficavam atordoadas, passavam mal, etc. Quando você tem uma experiência espiritual muito forte, você fica impactado. Não só impactado, mas aquilo mexe com o teu físico, que eu não sei explicar. E aí, chegou o ponto que o povo diz, não, fala para Moisés, para ele escrever, e a gente acredita em Moisés que a gente não está aguentando. É uma força espiritual muito grande para a gente. Então, Moisés, ele escreveu a Torá escrita, inclusive... É verdade, ele escreveu até a própria morte. Que, na verdade, ele não morreu. Não se sabe. Até o próprio desaparecimento dele foi Moisés que escreveu por Ruach Nefesh, por uma inspiração divina. Deus ditou, ele foi escrevendo. Que nem você vai me ditando aqui, olha, o não sei quem de Parnamirim, aí Moisés foi colocando a Torá. Colocando. Certo. Então realmente a gente já sabe. Então, Jacó e Moisés, eles, de fato, de direito, não tiveram uma morte física, porque, segundo a gente lê, ele foi arrebatado naquele carro de fogo e Moisés não entrou na terra de Canaã e ficou e teve esse desaparecimento, não é isso? Então, foram duas personagens... Yaakov teve uma morte física. Tanto que Yosef
Não, aliás, quando o povo saiu do Egito, Moisés, quando retirou o povo do Egito, uma das coisas que ele fez foi que pegar o caixão de Jacó. De Jacó. Isso. Certo. Então ele teve Agora, uma morte física mesmo. Moisés, a gente não tem relato de morte física, realmente, mas ali está claro no texto que ele não pôde entrar em Israel porque ele passou de plano. Agora, não está colocado maiores detalhes sobre isso. Hashem, Deus ocultou o corpo dele, né? Tem essa parte. Muito bem. Mas então é isso. Vamos aqui, tem outra pergunta aqui, que depois a gente volta para vocês. Sérgio de Pium. Quais as grandes mulheres do judaísmo do Primeiro Testamento? E qual a importância de cada uma dessas grandes mulheres, né? Bem, assim, de cabeça é meio difícil, mas tem Sara, tem Rívika, tem Léa, tem diversas, cada uma com sua importância e com sua história. Se a pessoa que estiver escutando puder fazer uma pergunta sobre alguém específico, a gente pode desenvolver melhor. Porque se for contar aqui de todas, e para começar eu não tenho nem todas de cabeça, sendo bem sincero, eu posso responder com um pouquinho mais de propriedade e aprofundar. Uma que me chama muita atenção é a história de Ruth. Ruth foi realmente uma grande mulher em todos os sentidos dessa coisa matriarcal da mulher como a gestora da família judaica? Ruth foi até mais. Ruth foi... Assim, eu gosto muito da história da Rainha Esther, tá? Só para deixar já consignado. Mas a Esther salvou o povo. A gente teve profetisas, como Dvora, que foi uma grande profetisa. A gente teve Raquel, né, que foi uma das matriarcas, que ela... Só antes de falar de Ruth, vou falar de Raquel. Raquel, ela é a única que não está enterrada em Mahat Mapelá. Ela está longe de onde está todo mundo, Abraão, Isaac, Jacó e as matriarcas. Por que só Raquel está ali? Porque Raquel, ela tinha uma força espiritual tão grande que ela sabia que ia haver o cativeiro da Babilônia. E para as pessoas não perderem a fé, ela estava no meio da estrada até a Babilônia. Então, quando o povo judeu estava indo já desesperançoso, eles lembravam de Israel e falavam assim, não, eu tenho que ir atrás da santidade, do emet, do que é certo. Sobre Ruth é muito interessante que Ruth ela foi a primeira convertida do judaísmo, a primeira pessoa que não era judia, e ela tinha uma alma judaica, uma alma judia, e queria entrar no judaísmo de qualquer jeito. Ruth, ela, quando o marido dela faleceu, ela podia seguir qualquer caminho. Ela tinha posses, ela tinha tudo. Ela disse, não, eu vi o que é a verdade, eu quero seguir um caminho da santidade de Akadosh Baruch Hu, de Deus. E seguiu os desígnios divinos. Então, Ruth é uma mulher muito forte. Então, a gente estuda Ruth principalmente para falar quando aquela pessoa quer fazer algo que é ligado à santidade. Maravilha. Inclusive, Samuel, Ruth, ela é muito tratada como comparada àquelas almas antigas, né, que anseiam, né, que estão perdidas e anseiam para voltar para casa, né? Então, ela é muito comparada a essa situação, né? São aquelas almas que estão perdidas, antigas almas, que a gente chama no judaísmo, né? Almas antigas. E elas anseiam em um dia voltar para casa, que foi o caso e foi o que aconteceu basicamente com ela, né? Muito bem. Tem aqui uma curiosidade. Qual a diferença entre a Torá e o Talmud, Doda das Quintas? Você falou muito, eu acho que suscitou essa... Se tem alguma diferença, né? Na verdade, a Torá são os dois livros, certo? É o Talmud, digamos assim, para simplificar, comumente a gente chama de Torá o Velho Testamento. A Torá escrita, aquilo que está consignado. Talmud, a gente chama a Torá oral, aquilo que foi transmitido oralmente, ia se perder por gerações e resolveram escrever. Tanto que o Talmud ele é escrito em partes. Primeiro disse, não, o pessoal está esquecendo, então vamos fazer tópicos.
Aí uma Certo. geração, vão fazer a Guemará. Aí depois, não, peraí, mas o pessoal está esquecendo até o que são esses tópicos. Vamos fazer comentários e uma discussão desses tópicos. E assim foi sucessivamente. Mas um advém da Torá escrita, que foi dada no Monte Sinai, e o outro é o que foi ensinado no Monte Sinai e foi transmitido de gerações em gerações. Tanto que o povo judeu passou 1 ano parado no Monte Sinai só estudando Torá. Certo. Vamos prosseguir aí como você está. Nós estamos em Jacó, não é isso? Nessa sua exposição. Temos mais algumas perguntas que daqui a pouco a gente vai fazer. Não se preocupe, não. Quer fazer logo para o pessoal não me matar depois? Lógico. Então, já perguntou qual é a diferença? Deixa eu ver o que foi. Meu Deus. Tá aqui, essa daqui. Sai daí, cidadão. É o Kilder de Mossoró. Existe diferença entre o judeu nascido e aquele que se converte depois? Kilder de Mossoró. Kilder, boa noite, meu querido. É o seguinte, o judaísmo ele é transmitido, como eu já mencionei, pela mãe judia. É uma religião que provém da matrilineidade. Já falei que o não-judeu ele tem 7 mandamentos para cumprir e o judeu ele tem 613, ok? Então, a primeira coisa, o processo de conversão em si, ele é dificultado. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer o teu processo de conversão, ele está dificultando o teu acesso ao Olam Abá, ao paraíso, como você quiser chamar. Por quê? Porque eu estou te dizendo, olha, tu precisa fazer 7 coisas para chegar lá. De repente, tu passa a 613, então é uma pessoa que... Você é muito testado para saber se você quer realmente aquilo, porque corre a chance da pessoa que fizer a tua conversão, ela está tirando o teu paraíso, digamos assim. Sim. Então, por isso é um processo difícil, e quem faz esse processo de conversão, ele acaba sendo responsável por você espiritualmente também. Então, ele sofre a consequência se você não conseguir chegar lá. Então, é um processo dificultoso. Agora, uma vez a pessoa convertida, a Torá, ela expressa que a gente tem que amar e dar o respeito máximo ao convertido, até mesmo do que é dado àquele que é nascido judeu. Por qual motivo? Não tem diferença nenhuma. Não, na verdade, ele deveria ser mais respeitado, inclusive. Até mais respeitado. Se a conversão foi feita da maneira adequada, porque hoje em dia aparece muita gente por aí dizendo que faz conversão, que não sei o quê. Um dia desse passou aqui um cara, eu disse, mas eu faço a tua conversão ao judaísmo? Eu disse, não, amigo, mas eu já sou judeu. Mas eu faço do mesmo jeito. Eu disse, mas você é judeu? Eu disse, não, mas eu faço a tua conversão. Eu disse, mas eu não é judeu. Meu Deus do céu, não comeu nem tapioca, quer comer gruda esse cabo, né? Como aqui no Nordeste. Mas tem aqui nosso irmão Alexandre Santos, que é... Aqui tá aqui, ó. Eu acho que esse cabo, você conhece esse caboclo aí, o Max Simon, né? O povo judeu tem fortes valores morais e éticos, né? Aí tá melhorzinho. Esse aí tá melhorzinho, meu amigo, das costas, meu amigo. Meu Deus do céu, essa dor nas costas parece que é judeus e não judeus. Isso aí é mundial. Mas o Alexandre Santos, que inclusive faz parte aqui da rádio, um programa que ele apresenta toda quarta-feira, Filosofia, Ciência e Moral, ele pergunta o seguinte: boa noite a todos, uma dúvida, o que o judaísmo pensa da figura de Jesus de Nazaré? Ok, vamos lá. A gente respeita todos os credos, todas as convicções, certo? E o judaísmo tem vertentes que vão de um lado ou de outro, como a própria Igreja Católica. Existe a Igreja Ortodoxa, existe a Igreja Romana, existe depois a dissidência e forma as igrejas evangélicas. Então a gente tem várias correntes também no judaísmo, certo? Tem aqueles que são minoria que acham que até que é um profeta. A maior parte acha que é um judeu como qualquer outro, afinal, Jesus nasceu e morreu como judeu. Ele é filho de Deus? Pelo judaísmo, todos são filhos de Deus. Entendeu? A gente está falando de uma época, da época dos talmudistas. A gente tinha outras grandes figuras, como o Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai. Então, eram pessoas cabalistas que tinham poderes realmente... fantásticos, como alguns cabalistas tinham o poder de voar, por exemplo, de queimar alguma floresta apenas com os olhos. A gente está falando de uma época que a gente não consegue conceber a espiritualidade que existia ali.
Então, Certo. a gente considera, via de regra, a corrente majoritária, foi um judeu, como outro qualquer. Mas qual é o grande mérito desse judeu? E aí eu misturo um pouco de judaísmo com figura histórica. O conhecimento judaico, ele era um pouco eclesiástico, ele ficava um pouco fechado entre poucas pessoas. Qual foi o maior mérito dele? Foi difundir alguns conceitos judaicos que ficavam fechados nas salas de estudo, naqueles que estudavam o judaísmo e não difundiam para o povão. Então, o maior Certo. mérito dele, inclusive a frase dele mais famosa, ame o próximo como a ti mesmo, ele está no Talmud, Tá. entendeu? Então, Está no Primeiro Testamento. Não, está na Torá oral, que foi transmitida oralmente, certo? Mas ele teve esse grande mérito, mas a gente não trata ele via corrente majoritária, tá bom? Não trata ele como profeta, não trata ele como filho de Deus, porque todos são filhos de Deus, tá certo? Muito bem. Muito bem. Aí aqui o nosso irmão Edson Barbosa, lá de São Paulo, nosso querido lá do Recanto Irmã Sheila, um médio de efeitos curativos, ele pergunta assim, o judaísmo é reencarnação, o que é que as correntes múltiplas ou não têm em relação à reencarnação ou à ressurreição mesmo, como se costuma falar? Olha, eu vou te falar que é os dois. O judaísmo talvez vá até espantar algumas pessoas, mas o judaísmo, ele acredita tanto reencarnação quanto a ressurreição dos mortos. A reencarnação é porque cada vez que a nossa alma vem, ela tem que cumprir e ir se elevando espiritualmente, fazendo uma techuvá, que é uma techuvá significa retorno. Então tem que fazer uma techuvá, um retorno a Deus. Então se aproximar e vai fazendo tikkun. O que é o tikkun? O tikkun é o conserto. Então, por exemplo, eu posso... Vou dar um exemplo meu, certo? Eu posso ter sido uma pessoa muito virtuosa nessa vida e não ter cumprido o mandamento de ter um filho. Então, provavelmente, eu ainda vou voltar a esse mundo, se eu não tiver um filho, para poder ter um filho. Ou eu fui um grande homem, mas também não casei, então eu vou ter que voltar a esse mundo para casar, porque eu tenho que cumprir os mandamentos do Eterno. Então, a alma, ela reencarna, ou seja, ela volta a esse mundo em outro corpo, certo? Não sei se o conceito de reencarnação está correto, eu sou um pouco leigo nesses conceitos. Mas ela volta a esse mundo, a alma volta a esse mundo para cumprir uma missão, para ela se elevar espiritualmente. O conceito de reencarnação, só dizer, o conceito de reencarnação, em síntese, é mais ou menos isso que você está falando. Lógico, aí tem as vertentes, e não vamos estudar isso aqui agora, né? Pois não, querido. E ressurreição, o judeu acredita na ressurreição também. A gente ainda está esperando a vinda do Messias. Do Messias. A gente chama Mashiach, né? Mashiach é o nosso Messias. E a gente está esperando a vinda dele, e quando ele vier, existe uma série de requisitos. Ele é descendente da casa de Davi, ele vai trazer a paz no mundo, vai trazer a paz em Israel, vão ter alguns fatores, mas, em síntese, quando ele chegar, a gente vai ter a ressurreição dos mortos. Tanto que o cemitério mais caro do mundo para ser enterrado é perto do Muro das Lamentações, lá em Israel. Por quê? Porque será o primeiro dentro da tradição que vai ressurgir os mortos. As pessoas mais religiosas acreditam que ali vão ser os primeiros. Eu acho que teve até um rabino cabalista, eu salvo engano o Arizal, mas eu não tenho certeza disso, que pediu inclusive para ser enterrado em pé, para quando houver a ressurreição ele não precisar nem levantar, ele já está de pé para o mundo vindouro. É o cabo econômico, né? Se eu vou ficar em pé. Olha bem, eu tenho aqui um recado do seu pai, eu vou passar um, depois passo o outro, certo? Então ele diz assim, não tem proselitismo no judaísmo. E outra pergunta do nosso irmão Alexandre Santos, que ele pergunta assim, qual o significado da circuncisão? Porque você nos falou aí que o próprio Abraão, ele se autocircuncisou. Ele tem até pessoas para fazer isso, mas qual é o significado para o povo judeu de ontem e de agora também a chamada circuncisão? A circuncisão. Quer responder, Jean?
Na verdade, eu queria fazer um complemento dessa questão da reencarnação, Agora, se porque eu estou tendo um delay. Sabendo. Vai falando aí. É porque eu estou tendo um delay aqui, não sei, acho que minha internet está um pouco lenta e quando você conclui, demora um pouco para concluir para mim, então eu estou tendo um delay aqui. Então, aí quando você concluiu, você já entrou com uma outra questão. Eu queria só fazer um complemento, fazer uma metáfora com essa situação, que as almas, elas, na verdade, elas possuem múltiplos gigabytes, né? Eu já li algumas coisas sobre isso, e então, de energia espiritual e potencial divino. Então, como que a gente faz para recarregar, ou seja, para fazer essa recarga ou adicionar, né, ativar esse gigabyte, na realidade, ativar o gigabyte. É o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. Cada mandamento que a gente cumpre, a gente vai ativando um gigabyte. Muitas vezes as pessoas acham que um pensamento que eu já ouvi é que em relação à reencarnação, quando é tipo como se estivesse repetindo um ano na escola, né? Mas que na verdade não é. Você vem com uma outra mais avançada, ou seja, para completar esses gigabytes, na verdade, né? Não é para repetir, na realidade, é para você concluir. Então é uma metáfora que eu acho bem interessante, é que a cada mandamento, que a cada mitzvah que a gente cumpre, a gente vai estar ativando um gigabyte e assim cumprindo aquilo, a nossa, digamos, a nossa missão, na verdade, né? Muito bem. E a circuncisão, Jean? Samuel, você quer falar? Se ele quiser, eu estou à vontade aqui, mas eu posso falar. Não, eu queria o seguinte, eu queria que ele falasse sobre a circuncisão, porque eu tenho um negócio do seu pai, que ele pediu para você falar, e eu vou passar diretamente. Aí ele fala sobre a circuncisão, Jean, por favor. Pronto. Você poderia repetir só a pergunta que eu não consegui pegar? Para falar sobre a circuncisão no judaísmo. Deixa eu ver aqui, chega, não sai ninguém, que eu estou aqui agora. Está aqui. Qual o significado da circuncisão, certo? Para o povo judeu, lógico, para o homem judeu, né? Na realidade. Certo. O que ele representa. Pronto, basicamente a tradução em hebraico é Brit Milá, né? Literalmente seria a tradução como aliança, né? É uma aliança que Deus fez com o povo, que na realidade começou lá com Abraão, né? Quando, inclusive, Samuel falou sobre isso, né? Quando Abraão fez a primeira, digamos, não é a primeira aliança, mas o primeiro ato de início dessa aliança, né, com Deus, foi justamente a partir da circuncisão, que inclusive ele fez em si próprio, né? Então ele fez em si próprio, né? E hoje também a gente dá continuidade a essa aliança, né? Firmando essa aliança a partir do 8º dia de nascimento do judeu. Quando ele completa no 8º dia, ele faz a circuncisão e justamente que nos recém-nascidos, que ele é cortado a pele do prepúcio, que a gente não vai entrar nesse detalhe, que ele um detalhe mais, né? Mesmo, né? Exatamente. Que ele é um pacto, né? Que ele vai simbolizar esse pacto de conexão, ou seja, um sinal de conexão entre o povo judeu com Deus, né? A pessoa que realiza a Brit Milá, ele é uma pessoa específica, ela está preparada justamente para poder fazer aquele procedimento, justamente porque exige que tenha um conhecimento específico para que essa aliança ela não seja quebrada, né? Justamente. Sim. Então, essa pessoa ela precisa de um estudo, precisa de uma preparação, mas basicamente a definição de circuncisão ela é exatamente, ela é uma aliança, exatamente.
Agora me diga uma coisa, porque você falou com 8 dias, né, de nascido. E no idoso, na pessoa que se converte depois, há necessidade também de se fazer essa circuncisão, aquele que foi convertido, como disse muito bem meu amigo Samuel, foi convertido realmente de fato e direito? Não. Isso que pode estar ocorrendo por aí, com todo respeito também. Sim. Não, sim, perfeito. Tanto a pessoa mais idosa, independente da idade, ele passa por um processo de conversão, ele tem que fazer essa circuncisão, até porque a partir daí é que ele entra nesse pacto, né? Ele entra nessa aliança, na verdade. Sem ela, ele não faz parte, né, do povo, né? Maravilha. E agora, meu amigo Samuel, é papai que está pedindo para você falar, eu vou botar aqui, não sei se você já viu, né? Então ele pede para você falar um pouquinho da maioridade religiosa de um jovem, né? E ele fala assim, que é um momento ímpar na vida de um jovem, é um cerimonial dos mais belos, se não me falha a memória, é justamente essa parte desse jovem, né? Na maioridade religiosa. Por favor, querido. Ok, só antes complementando, a pessoa idosa Pois ela não. também faz a circuncisão, desde que isso não apresente nenhum risco à sua vida ou à sua saúde, que são os valores Certo. maiores do judaísmo. Até Certo. mesmo não existe mandamento divino se não houver vida, tá bom? Então, a Certo. vida é o bem maior do judaísmo, só para deixar bem consignado, tá? Bem, Perfeito. a vida de um judeu, ele começa com o nascimento, obviamente, e até interessante que durante quando a criança, ela tá na barriga da mãe, sabe o que acontece com ela durante esse período? Ela tá estudando Torá e aprendendo os mandamentos de Deus. Então, uma criança, durante a sua gestação, ela está estudando com anjos. Quando a criança nasce, por que ela não nasce falando tudo que aprendeu? Porque vem um anjo e cala ela, bota o dedo assim. E é por isso que a gente tem essa covinha aqui no rosto. É o dedo do anjo mandando a gente fazer silêncio, que a gente esquece tudo que aprendeu durante o nosso estado gestacional. O homem com 13 anos, ele atinge a maioridade religiosa, e a mulher com 12 anos atinge a maioridade religiosa. Por quê? Porque a mulher amadurece, uma menina se torna mulher, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista intelectual, muito antes que um homem. O homem demora mais a amadurecer, tanto o corpo quanto intelectualmente, tá? E aí ocorre o bar mitzvah. Até então, todos os pecados que a criança cometia eram responsabilidade dos pais, porque os pais que tinham que criar e cuidar. A partir dos 13 anos, a criança ela passa a ser responsável pelas suas próprias atitudes diante de Deus. Mas aí, juridicamente falando ou só religiosamente falando? Religiosamente falando, estou falando aqui de judaísmo, tá certo? Certo. Para o bar mitzvah, a gente tem uma cerimônia linda. Por quê? Porque para o bar mitzvah, o menino ele aprende a estudar, a ler hebraico, a rezar. Ele reza no próprio Sefer Torah, que é muito, muito, muito sagrado. Então, com 13 anos, é a primeira vez que a pessoa reza para toda a comunidade, certo? Ele é o Hazam, ele que vai presidir aquela reza, ele reza para toda a comunidade, toda reza, ainda reza na Torá, que é muito, muito sagrada, ele reza para todos. E ele também coloca pela primeira vez o seu tefilim, que a gente coloca, um homem judeu, ele coloca todo dia um instrumento no seu braço e um instrumento na sua cabeça, todo dia. Para quê? Que tem salmos, que tem reza, e ele tem que fazer algumas rezas específicas. Aquilo para lembrar que a gente está nesse mundo, que o nosso corpo, por isso o braço, e a nossa mente e alma, por isso a cabeça, estão nesse mundo tão somente para servir a Deus. Então, é a primeira vez que a criança coloca o seu tefilim e ele recebe sobre si a responsabilidade divina com todos os seus significados. Geralmente é uma festa muito alegre, muito, 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 com a família toda reunida, com toda certeza, com muita festa. Quando a criança acaba de ler o Sefer Torah,
se costuma jogar bombons nela para ela ter uma vida doce, com alegria, que venham bênçãos. Enfim, é um evento muito bonito da vida judaica. Maravilha. Seu Marx disse aí, conforme muito bem colocado pelo palestrante, um dos maiores valores do judaísmo é o respeito à vida. Muito bem. Vamos lá. Temos aqui, já estouramos um pouquinho, mas não tem problema não, porque estávamos preocupados com meia hora, sem brincar aqui, vai às 2 horas, sem não botar um freio em você, eu perguntando e tu respondendo, como dizer aqui, juntou a fome com a vontade de comer. Pronto. E o cantador ainda mais botando fogo, né, seu Jean, e pronto, aí que a gente não para mesmo. E eu pedi pro Jean, eu queria escutar um salmo que ele canta, bonito também, não sei se ele está aí com o livro perto, se ele vai ter condições também. Então pede aí, por favor. Qual é? Shir Hamalot. Qual que é? Shir Hamalot. Lê para o pessoal antes e certo. Faz em hebraico. Agora faz uma pergunta enquanto que eu peguei o Jean de surpresa. Não, deixa aqui. Olhe bem, eu quero te dar uma dúvida. Aqui é uma pergunta minha, pessoal, do apresentador. No Primeiro Testamento, na Gênesis, das coisas mais bonitas, incluindo no Livro dos Espíritos, diz que a coisa que pode da ciência de Deus é aquilo que ele falou, haja luz e a luz se fez. Então, no primeiro dia, no primeiro Testamento, na Gênesis, Deus fez a luz e a luz se fez, certo? Aí teve o segundo dia, teve o terceiro dia, teve o quarto dia. No quarto dia, ele criou um astro grande para presidir o dia e um astro menor para presidir a noite. O astro grande é o Sol e o astro pequeno é a Lua. Já que a vida na Terra, a nível de matéria, ela só existe com o Sol, sem o Sol não existe vida, e essa vida só foi criada no quarto dia, que luz foi aquela? Haja luz e houve luz, e a luz foi feita do primeiro dia. Pronto, as luzes são no primeiro e no quarto dia, não é isso? A luz, ela foi... haja luz, pelo que a gente lê. Vocês têm o original aí, no judaico, o que a gente lê nas traduções é essa. Que no primeiro dia houve a luz, e a luz foi feita. Aí tem o segundo e o terceiro dia, e no quarto dia, que é quando se cria os dois astros, que seria o Sol, que é a fonte de vida material na Terra, né? Então, que luz foi essa que foi criada lá no primeiro dia? Ok, vamos lá. Para começar, essa pergunta é de quem entende muito, viu? Parabéns pelo seu estudo. A segunda não é uma pergunta nada simples, e pouca gente observa isso, mas, na verdade, existem 2 vezes a luz sendo criada. E aí você questiona, como assim? A luz é só uma. Criou luz, se eu apagar aqui vai ficar escuro. Na verdade, quando se fala em 2 luzes, uma é a luz física, que a gente está acostumada, que a gente tem nos olhos. Se eu apagar aqui a luz do meu quarto, vai ficar escuro. Acabou. É uma luz física. A outra luz é a luz espiritual. É a espiritualidade de Akadosh Baruch, de Deus, que transpassa o mundo para ele ser elevado e criado. Então a gente tem a luz 2 vezes realmente. Uma é uma luz física, outra é a luz espiritual. Muito bem. E aí, deu tempo de você se preparar, meu amigo? Ele pegou de calça curta. Eu faço a pergunta. Não tinha pergunta aqui, mas eu tinha essa dúvida. Eu digo, vou aproveitar agora o ensejo, já que eu estou falando com um especialista, né? E vou ver se eu consigo. Porque, olhe bem, é justamente essa mesma conclusão que eu chego. Tá entendendo? Nos nossos estudos, pelo que nós estudamos com o nosso irmão Severino Celestino da Silva, é essa conclusão também. Mas aí, meu amigo, qual é o salmo? Porque aquele que eu pedi a você foi o Salmo 23. Esse aí que o Samuel lhe pediu. Qual seria o salmo para identificar aqui mais ou menos na nossa portuguesança? Enquanto... Já? Tá tudo pronto? Tá pronto? Tem que ligar o microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar. Pronto. Eita. Pronto, tá ligado. Lê em português e depois em hebraico. Pronto, eu vou ler ele aqui em português
E sumiu aqui. Pronto. Eu vou ler ele em português e depois eu vou fazer, que é o Salmo 121, certo? 121? É o 121. Isso. Eu vou acompanhar, meu amigo, aqui na minha Tá Bíblia. certo. Eu tenho... É o 121. Eu vou ler ele aqui em português, depois eu recito ele em hebraico, tá? Ele diz o seguinte: Cântico para os degraus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde há de vir o meu auxílio? O meu auxílio vem do Eterno que fez os céus e a terra. Não permitirá que o teu pé escorregue. O teu guarda jamais descansa. Eis que não cochila nem dorme o guardião de Israel. O Eterno é quem te guarda. O Eterno é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te incomodará durante o dia, nem a luz durante a noite. A lua durante a noite. O Eterno te guardará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Eterno guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Em hebraico ele mais ou menos assim. Shilamano tesaenai lerim me'ain yavo esri me Hashem ose shamayim varit alitem lamot raglecham al yanum shomrecham imelo yanum ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צלך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככם, והערח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, E essa é a versão em hebraico. Muito bem. Esse menino canta bem, né? Meu amigo. Roberto Carlos, que se cuide, viu, como diz o outro. Meus amigos, nós estamos aí já com o tempo um pouco estourado, mas não tem problema, que a gente sempre abre para os amigos, a gente vai embora. E eu queria convidar para outros programas, assim como eu fiz e faço com o nosso irmão Taufik, do judaísmo, nosso irmão Melquisedeque, do candomblé, e todas as doutrinas religiosas eu tenho pelo judaísmo. Olha, eu me emociono toda vez que escuto o hino de Israel, né? O violino de ouro, se eu não me engano, né? Eu acho muito bonito aquela música e me emociona muito, porque como eu sou reencarnacionista, eu tenho certeza que nós já vivemos muitos e muitos aí, devemos muito ao judaísmo das nossas possibilidades evolutivas. Mas mais alguma coisa que você gostaria de falar? E eu gostaria que você me falasse das festas, porque a gente estava conversando em off das festas, inclusive tem agora, se você me falou, e eu não esqueci não, viu? Tá pensando que eu esqueci 5.780, se der tempo... Nunca me... Não é isso? Não é 5.780? Aí você vai falar sobre os 5.780 e sobre a festa agora do final do ano, para a gente finalizar, que é uma festa que seu pai está trabalhando aí, acho que a dor nas costas devido a esse trabalho para sair tudo certo e direitinho, não é isso, querido? Rapaz, ele é organizado, viu? Para ele preparar o negócio, 10 anos de antecedência, mas vamos lá. O judaísmo tem algumas festas que são muito relevantes no nosso calendário, e eu vou destacar aqui algumas rapidamente, em razão do adiantar da hora, até mesmo porque quem está escutando a gente aqui tem que jantar, tem que olhar a sua família, ficar com a sua família. Daqui a pouco a gente vai ter em Rosh Hashanah. Rosh, cabeça, Hashanah do ano, é a cabeça do ano. É o momento no qual Deus... Não é uma festa tipo o Ano Novo católico, por exemplo, que é uma grande festa, tudo. Não, na verdade, o Rosh Hashanah é um período de reflexão antes da festa. Por quê? Porque ali a gente está próximo de ser julgado por Deus em relação às nossas atitudes no decorrer do ano. E na festa de Rosh Hashanah, que é o nosso ano novo, a gente tem vários elementos festivos.
E, por exemplo, a gente come uma cabeça de peixe para a gente estar na cabeça e nunca no rabo da nossa vida. A gente come maçã com mel para a gente ter um ano bom e doce. A gente come romã para os nossos méritos se multiplicarem como os caroços da romã. A gente come alho para os nossos inimigos deixarem de querer fazer mal. Então, Rosh Hashanah é uma festa muito, muito, muito importante, principalmente que lá a gente é escrito no livro da vida. Então, ver como é que está a nossa vida e ver quais são as bênçãos para o ano que está vindo. Pouco tempo depois de Rosh Hashanah, a gente tem a gente tem um evento de Yom Kippur. Yom Kippur é o evento mais santo do calendário judaico. Yom Kippur é o dia, Yom é dia, Kippur do perdão. Então, é quando Deus ele está ali, olha, nosso último recurso depois de Rosh Hashanah para Deus é perdoar a gente por a nossa falha. E o que é muito engraçado de Rosh Hashanah e Yom Kippur é o quê? É que Deus ele é capaz de perdoar qualquer pecado que a gente cometa contra ele, mas ele não tem a capacidade de perdoar o pecado que a gente comete contra o nosso semelhante. Então, é costume, por exemplo, eu fiz algo de errado, certo? Caso concreto, fiz algo de errado, fui muito grosseiro com uma amiga minha, tá? O período de Rosh Hashanah é um período de reflexão. Eu cheguei para ela e disse, olha, dia tal, eu queria pedir desculpa para você, porque dia tal eu agi errado, de forma grosseira, etc. Isso é uma grande lição da gente ser humilde, reconhecer os nossos erros e poder fazer o nosso conserto para evoluir. A capacidade... A gente acha que pedir desculpa é algo banal? Nada, tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que são incapazes de reconhecer os seus próprios erros. Então, o pedido de desculpa é algo muito importante para a gente reforçar o nosso caráter, a nossa moral e o nosso espírito de humildade. Depois de Rosh Hashanah, a gente vai ter Simchat Torah, que é a festa... Papai está pedindo para falar depois sobre o Shabat, viu? Se tu deixar, o papai vai ficar aqui até 2 da manhã. Não, e olha bem, ainda faz uma correção aqui, ó. É 5.781. A gente vai entrar em 5.781. A gente está em 80 agora, ainda. Né? Agora, ele está apressado. Está apressado. Tá. Sim, mas depois da festa, você estava falando aí, tem a festa do Pede Perdão e tem a outra, né? Aí depois a gente tem Simchat Torah, que é a festa da Torá, que a gente reza, é uma grande festa da Simchat Torah. Aqui no Rio, por exemplo, é quando a gente acaba a leitura da Torá, certo? Que a gente lê uma porção por semana. A gente faz uma grande festa, tira as Torás, que elas ficam guardadas no Aron HaKodesh, no armário especial, e sai com ela, dança com ela, celebra com ela. É uma festa muito, muito linda. Depois a gente tem Hanukkah. Hanukkah é a festa das luzes, certo? Hanukkah, para quem não conhece, ela geralmente o período coincide com o do Natal. Em Hanukkah, eu estou sendo bem sucinto aqui, tá bom? A gente comemora o quê? A gente tinha o templo de Jerusalém tinha sido tomado pelos Seleucidas, que eram uma parte do Império Persa, e aí os Macabeus, uma pequena tribo judaica religiosa, foi lá, retomou o templo, e só tinha o azeite para acender o templo e fazer serviço por um dia. E aí tinham 2 opções, ou tu coloca o azeite correto, ou coloca um azeite qualquer e deixa queimar, e vamos... Eles decidiram... Não, vamos fazer o correto que Deus mandou. E colocaram azeite de acordo com a determinação de Deus. E por um milagre, esse azeite queimou 8 dias. Aí vocês comemoram justamente essa... E o mais engraçado de Hanukkah é que, para mim, ela tem tudo a ver com qual é a função do povo judeu do mundo. Porque se tu parar para pensar, qual é o milagre maior? Uma porção de azeite que deveria queimar e durar um dia, durar 8 dias... ou, digamos assim, juntar eu, você e o Jean e vencer uma guerra contra o exército brasileiro. Qual é a probabilidade da gente conseguir isso? Para começar, eu tô gordinho. E eu também, gordinho e velhinho, né? Então,
São 2 milagres, mas qual é o milagre que para você impacta mais? É o militar. Mas por que a gente chama de festa das luzes? Por que a gente celebra essa festa acendendo uma velhinha a cada dia? A gente começa acendendo uma, segundo dia... Aliás, primeiro dia a gente acende 2, segundo dia a gente acende 3, terceiro dia a gente acende 4, e assim sucessivamente até acender 9 velas. Por quê? Isso tem muito a ver com qual é a função do judeu. A função do judeu do mundo não é vencer guerra, não é fazer guerra, não é querer paz, não é querer desavenças, não é querer guerra, é querer a paz, certo? O judeu ele não foi feito para guerrear. Tanto que o exército de Israel não se chama exército, se chama força de defesa. O povo judeu ele não foi feito para guerra. E a gente venceu aquele ali. Então, por que a gente não comemora? Porque a função do povo judeu é justamente trazer luz ao mundo, trazer santidade ao mundo. Então, em Hanukkah, a gente acende as velas para mostrar a luz que a gente tem que trazer ao mundo. E é um mandamento que a gente tem que acender essa luz não para dentro de casa, a gente tem que acender na janela de casa, para as outras pessoas verem a luz, para a gente levar luz ao mundo. E a luz, no primeiro dia são 2, no segundo dia são 3, no terceiro dia são 4, o número de velas vai crescendo e a luz vai crescendo, porque assim deve ser a nossa espiritualidade. Ela não deve se manter no mesmo nível. Desculpa. A inércia é uma lei da física, não é uma lei da espiritualidade. A gente não consegue ficar parado na espiritualidade. A gente ou está sempre decaindo ou está subindo. Então, Hanukkah, ele mostra que a gente tem que estar sempre crescendo em santidade dia a dia. E é essa a missão do povo judeu. Depois a gente vai ter a festa de Purim, que é a festa da Rainha Esté, que a gente comemora que a Rainha Esté foi e intercedeu com o rei pelo povo judeu e é considerado um milagre. E muito engraçado de Purim, a gente lê a Megilá de Esté, o livro de Esté. E o livro de Esté, você não vai ver nenhuma vez a menção do nome de Deus. Mas a gente reza ali como uma coisa muito importante de presença divina. Porque nem sempre Deus se revela. Deus opera milagres se ocultando. E esse é o mais lindo de Purim. A gente tem grandes milagres e Deus está oculto, arquitetando cada um desses milagres. E a gente tem também a festa de Pessah. Pessah é a festa da liberdade. É a festa que a gente celebra a nossa libertação do Egito. Então, essas são as festas. Tá? E aí você vai falar que seu pai pediu no Shabat, né? Shabat. Qual é a importância desse descanso, né? Esse dia levado ao Altíssimo, né? Seria isso? Pronto. Sábado. A criação do mundo, ela traz 2 grandes lições, certo? Deus é todo poderoso. Você concorda que ele poderia ter criado o mundo em um dia só? Com certeza. Porque ele criou em 6. Porque ele queria que a gente tivesse noção que as coisas elas são feitas por etapa. Elas vão sendo construídas aos poucos. A gente não pode ser ansioso de querer chegar ao final sem passar por todo o processo. Chegar à madureza sem passar pela infância, né? Mais ou menos isso, né? Então, Deus criou o mundo em 6 dias justamente para a gente aprender que cada coisa tem seu tempo e deve ser feito aos poucos. Então, Deus, ele tá, até no ato de criação, ele dá uma grande lição sobre a gente ter calma. Não adianta a gente ficar ansioso. Tudo tem o seu tempo e a sua etapa. E aí, Deus, ele dá uma outra grande lição. Deus criou o mundo e depois ele foi trabalhar ou continuou criando coisas? Não. Deus, né, no 7º dia, ele descansou. E ele traz essa lição para toda a humanidade. O judaísmo, ele guarda o sábado. Então, e o dia, pelo calendário hebraico, começa à noite. Então, com o pôr do sol da sexta-feira até a terceira estrela do sábado, a gente tem
O Shabat, que é o dia do descanso, é um dia muito especial. É um dia tão especial, tão forte, que a gente recebe uma alma a mais para esse período. A nossa alma fica alegre, a nossa vida fica alegre. E o grande valor judaico para mim é mishpahá, é família. Shabat é um momento que você passa com a família. Sexta-feira você tem um jantar com a sua família. No sábado você vai ter um almoço com a sua família. É um momento de união da família. Intimidade com a família, né? Lógico, você vai para a sinagoga na sexta, você vai para a sinagoga no sábado, mas depois você vai para sua casa e faz a refeição e as rezas com a família também, tá certo? Então, o Shabat, para mim, é um momento muito família. É uma alegria, a gente lembra que Deus descansou no 7º dia e a gente dá uma desacelerada também da nossa vida. Um judeu praticante no Shabat, ele não mexe no celular, ele não acende luz, ele não faz qualquer tipo de trabalho que transforme a matéria. Não pode cozinhar no Shabat. Se você quiser, tua comida tem que estar pronta antes. No Shabat você não se cozinha, você não transforma a matéria. Você não mexe no celular. Você se desconecta desse mundo louco, material, de correria, de ligação, para dar um stop. Muito bem. Ver o que é vida de verdade. Tanto que se fala que não é o povo judeu que guarda o Shabat. É o Shabat que guarda o povo judeu. O povo judeu. Muito bem. E aí, para a gente finalizar mesmo, e o 5.780, que já está indo para 5.781, e papai ele não sabe se veste sua melhor roupa e se põe uma melhor mesa, seja qual for o poder aquisitivo. Muito bem, seu menino. Pronto, 5.780. Durante muito tempo eu tive um questionamento e perguntei para vários rabinos e nunca entendi muito bem 5.780 anos. Como assim 5.780 anos? A gente vai na biologia, a idade é diferente, né? E aí eu perguntei para um rabino, o rabino me deu uma explicação, e eu não entendi, mas sabe quando você entende, mas não está tão confortável assim? Mas não entra, não desce, né? Aí é muito engraçado que aí eu lendo um livro que não tinha nada a ver com o judaísmo, eu vi a melhor explicação daquilo que o rabino estava me explicando e eu não conseguia entender. E é um livro até bem da cultura nerd, né? Que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí lá tem uma parte muito interessante que é tipo uma fábrica de mundos. E aí eu entendi o que o rabino falou. Deus, ele não fez o mundo. Você vai pegar a Terra no dia da criação, peguei a Terra, verifiquei, não vai dar um ano. Aquela Terra não tem um ano. Adão, ele veio recém-nascido? Não. As plantas eram mudinhas ou eram árvores frondosas, grandes, enormes? Pelo que a gente sabe, já era tudo pronto, né? Não tinha... Tudo era pronto. Então, quando a biologia estuda o estudo do carbono 14, dá lá, sei lá quantos anos. Mas aquelas árvores, elas já eram antigas. Aquele solo, ele já era antigo quando foi criado. Adão e Eva nasceram homem e mulher feitos, não nasceram crianças. Então o mundo foi criado envelhecido. Então é essa divergência que dá. Porque as pessoas quando falam, como tem essa idade, se a biologia fala outra coisa. Mas quando Deus criou o mundo, ele não criou o mundo, você tirando a Terra para fazer o exame, um ano não. A Terra já era envelhecida, tá certo? Então por isso a gente está em 5.780 anos, levando em consideração a criação do mundo. Muito bem. E papai manda aí uma última mensagem, né? Diz assim, Deus me deu dores na coluna e vocês foram agraciados por um palestrante muito melhor. O aluno melhor que o mestre. Graças a Deus. É a coisa que a gente mais quer, meu amigo, que o filho não supere. Eu não sei se é no judaísmo, mas acho que em todo mundo é que o filho sempre supere o pai. Isso é uma alegria muito grande, viu, meu amigo Márcio? Olha aí, eu também tô alegre. Isso é mérito da humildade do meu pai, viu? Meu amigo, nós já estamos aí, já estouramos aí meia hora e a gente vai se encaminhar agora para o final. Eu queria, Jean, eu sei como cantor, eu fiquei famoso, eu só depois eu quero pegar um autógrafo seu, certo?
É capaz. A do Samuel não vai dar, não, porque eu acabo lá no Rio de Janeiro. Só quando eu voltar, se você estiver por aí, eu vou dar um abraço em você. Mas, Jean, um salmo que eu gosto muito, depois do Salmo 23, é o 91. Você teria condições ou te peguei de muita surpresa aí no 91? É porque mas eu vou lhe dar um tempo. Muito, tem versões cantadas. Então veja aí uma cantada, enquanto você verifica, não precisa ser o 91 não, você cantando já o 23, para mim está gravado, está lindo e maravilhoso. Eu vou falar agora, Samuel, se me permite, sobre a programação da rádio. Tá bom. Eita, legal. Da nossa rádio, Web Rádio Estação da Luz. Amanhã de manhã, a partir das 8 horas, nós temos o programa lá de São Paulo, com o nosso irmão Décio Soares, Construindo Pontos para o Futuro. E o tema de amanhã vai ser o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Nascer de Novo. À noite nós teremos o nosso irmão Altamir Cunha falando sobre diversos aspectos do Espiritismo. Na quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos, o perguntador de hoje, vai estar aqui a partir das 8 horas da manhã, fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. Sim, esqueci de falar, na terça-feira à tarde, a partir das 2 horas, programa Ecos de Além Túmulo. E na quarta-feira à noite, lá de São Paulo, o nosso irmão Barbosa e o nosso irmão Fábio Fidelis estarão aqui com a gente, falando sobre medicina da alma. Na quinta-feira, nós iremos receber o nosso irmão Alexandre, que vai falar sobre ufologia, a questão dos UFOs, dos extraterrestres, né, na visão da ciência ufológica. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai fazer uma análise sobre o que se chamou lá no livro Entre o Céu e a Terra, o capítulo 20, dos chamados centros de força, os chakras, né? Vamos dar um tempinho no livro A Caminho da Luz, voltamos daqui a 15 dias. No sábado, nosso irmão Enzo Obama vai falar sobre suicídio e suas consequências espirituais. E fechando a semana, lá de São Paulo, nosso irmão Alexandre vai falar sobre o espiritismo e a filosofia. É essa a nossa programação durante toda a semana. Convido a todos vocês que possam nos prestigiar, já agradecendo. E agora, repassando para o meu amigo e querido cantor, né? Jean Honorato, por favor. Pronto, eu vou fazer melhor. E a prece de encerramento é justamente o salmo na língua hebraica. Já funciona para nós como uma prece de agradecimento e encerramento. Muito obrigado, meu amigo. Por favor. Pronto, eu vou fazer ainda melhor. Eu vou pegar um pequeno texto aqui que tem a ver com o que a gente falou sobre a grandeza, as obras, a criação, tudo isso. Então, um pequeno texto, são poucas palavras, certo, mas ele tem uma melodia muito bonita que vem a chegar. Jean, me dá só um minutinho, que eu queria pedir as considerações finais para não terminar sem falar com o meu amigo Samuel. Muito obrigado pela participação, suas considerações finais. Um abraço ao seu pai, seu Max Simon. Opa, queria mandar um abraço, antes de mais nada, para o presidente do Centro Elita do Rio Grande do Norte, o Flávio Hebron, que me colocou aqui nessa fria, brincando. Uma pessoa muito querida, que faz um trabalho muito bom e muito competente à frente do nosso centro, certo? Na nossa pequena comunidade. Eu queria agradecer muito a oportunidade da gente vir aqui falar um pouco sobre o judaísmo, compartilhar o que é o judaísmo e as nossas visões de mundo. E eu acho que se o judaísmo pudesse ser sintetizado em uma palavra, se me pedissem uma palavra só, eu falaria, essa palavra é Ahavá. A-H-A-V-A-V, transliterado, Ahavá. Ahavá significa amor. E é isso que às vezes falta. O amor é aquilo que nos permite nos colocar na posição do próximo e compreendê-lo. O amor é aquilo que extingue e para a nossa fúria. O amor é aquilo que permite que eu trate qualquer pessoa com dignidade e respeito. O amor é o que permite que eu faça tzedakah, que eu faça boas obras para o mundo. O amor, em vários níveis, é a essência do judaísmo e é aquilo que um judeu deve buscar.
porque quando ele age com amor, com respeito ao próximo, com carinho, com boas obras, ele vai seguir o caminho de Deus, de Akadosh Baruch Hu. Então, Deus espera da gente, acima de tudo, que sejamos pessoas boas e façamos o bem. E eu acho que essa lição não se restringe apenas ao judaísmo, mas deveria ser um valor universal. Assim a gente teria uma sociedade mais tolerante, mais respeitosa, sem preconceito, sem maltratos e com valores éticos fortes que devem ser perseguidos por qualquer um. Então, para mim, a minha grande lição do judaísmo é aquilo que pode ser propagado, que são boas ações com amor. Agradeço a todos que escutaram, agradeço ao convite, agradeço a participação, agradeço o Jean, que eu já disse que eu tirei uma foto com ele antes dele ficar famoso, porque depois ele não vai ter comigo. Não, depois daqui, meu amigo, para falar com o Jean, meu amigo, só na agenda de 2022. Olha, eu vou confessar que ele já não me atende, eu ligo para a esposa dele mesmo. Ela que cuida da agenda. Comigo ele já joga para caixa. Uma boa noite a todos, viu? Prazer. Obrigado. Jean, veja aí qual é o salmo que você vai falar, qual é a... Pronto, eu vou ler um texto que diz Eladon al-Kol Ha'Maasim, Deus mestre de todas as criações, né? De toda a criação, digamos assim, de todas as criações. Ele em português diz o seguinte: Deus é o Senhor de todas as obras, né? O mestre de todas as criações. Ele é bendito e adorado pela boca de toda alma que respira. Sua grandeza e bondade enche o universo. Conhecimento e compreensão o cercam. Ele se eleva acima das santas criaturas e é enfeitado com glória no carro celestial. Pureza e retidão estão diante do seu trono. Em hebraico ela diz o seguinte: Eladon al-Kol Ha'Maasim va'uchum mevoah befi kol neshama קודמו ותרומה לעולם, דעתו ונעשו ובמודו. המתגאה לחיות הקודש, בידן וכבוד על המרכבה, זכות משול לפני חיסון, חסד ורחמים, מליכי כבודו. Queria agradecer aqui desde já a oportunidade da gente falar um pouco sobre a nossa cultura, falar sobre o judaísmo de uma forma ampla. Como eu falei no início, é uma forma da gente poder aprender uns com os outros e mostrar o nosso respeito também por outras crenças, por outras religiões. Como um comentário que eu ouvi aqui, que apareceu aqui, que respeito as outras religiões e as outras crenças é importante para um bom convívio. Então, se a gente tem um bom respeito uns com os outros, a gente consegue manter um bom convívio. E é isso que nós acreditamos e que nós queremos transmitir para todos. Desde já eu agradeço, meu muito obrigado. Nós é que agradecemos a você, ao Samuel, ao Max, né, ao Flávio Hebron. Muito obrigado, que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja no coração. E acho que a palavra certa é shalom, não é isso? Quando a gente quer agradecer. Isso, shalom é... Shalom. Shalom é tchau, tudo de bom, né? Tudo de bom. O nosso oi em hebraico já é desejando a paz para o outro. É Shalom Aleichem, que a paz esteja com você. Então pronto, Shalom Aleichem, não é isso? Shalom Aleichem. Aleichem. O meu hebraico é ali meio de Macaíba e fica assim, mas é a paz esteja com vocês. Muito obrigado, foi um prazer grande. Obrigado, foi um prazer. E a gente volta com a nossa programação normal. Muito obrigado, que a paz de Cristo esteja no coração de todos.